Muito bom dia a todo mundo, né? Estamos com mais um webinar aqui da Dynamio em parceria com a Manage Engine. Vocês sabem que a Dynamio é o distribuidor Manage Engine aí no Brasil, né? E a gente pode apoiar vocês aí em diversas áreas, desde licenciamento, né, projetos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no webinar, mas especificamente, né, nesse evento aqui a gente vai conversar como o Log 360 ajuda a identificar e combater ameaças aí em tempo real, né, no ambiente de vocês, tá bom? Antes aqui, né, a gente sempre gosta de falar um pouquinho de como vai ser a programação, tá? Então, alguns avisos iniciais, né, de como vai ser aqui o nosso encontro. Posteriormente, rapidamente, eu vou falar sobre a Dinamio, né? A gente gosta sempre de reforçar os serviços e produtos que a Dinamio consegue trabalhar com os nossos clientes. Posteriormente, o Diego vai entrar aí, né, falando sobre o Log 360, uma ferramenta excepcional aí. Então, espero que vocês tenham muito bom proveito aí, né, de tudo que vai ser dito aqui pelo Diego, tá? E claro, teremos aí um momento de perguntas. Então, aproveitem para utilizar o botão Q&A e fazer o máximo de perguntas possíveis para que a gente consiga sanar aí, né, no decorrer aqui do nosso encontro, tá bom? Iniciando, né, novamente com os avisos aqui, então a gente sempre gosta de falar que esses eventos, esses webinars que a Dinami faz é para que a gente possa compartilhar a experiência, tanto nossas experiências, né, como parceiro Manage Engine, como parceiro dos principais fabricantes aí, né, de tecnologia do Brasil e do mundo, mas também que vocês, né, consigam compartilhar, né, as dúvidas conosco. Então, tragam isso, né, para nós. A gente vai gostar muito de poder responder ou aqui, ou eventualmente num e-mail posterior, ou até mesmo num encontro aí, né? Uma reunião aí que a gente possa marcar para tirar o máximo de dúvidas possíveis, tá? Esse webinar ele é gravado, então ao final aqui, né? Se você, para todo mundo que ficar até o final aqui da gravação, né? Do evento, vai receber a gravação pelo nosso time de marketing, inclusive com um certificado que ele é enviado também ao final do evento. Então, fiquem até o final, aproveitem o máximo de conteúdo aqui possível, né? E também tirar as dúvidas que vocês tenham com relação ao assunto aqui especificamente, tá? Então nós teremos o botão Q&A aqui para perguntas, né? Utilizem ele aí, o nosso time de marketing também vai estar atuando aí, né, no decorrer do evento. Nós temos também uma pesquisa de satisfação, tá? É muito importante que vocês respondam essa pesquisa, porque a gente está sempre fazendo novos eventos, novos webinars, até mesmo eventos presenciais. Então, através dessas pesquisas que a gente consegue melhorar os eventos, melhorar o conteúdo que a gente vai trazer para vocês, tá bom? E claro, seguir as nossas redes sociais, né? Tanto aí no LinkedIn, como eventualmente no Instagram, no YouTube. Sigam nossas redes sociais para que vocês consigam receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente, né, tá sempre aí levando para os nossos clientes. Legal? Iniciando aqui, né? Então, como eu comentei, a gente sempre gosta de enfatizar, né, tudo que a Dinâmico consegue entregar para os nossos clientes, né? Então, a gente já está aí há bastante tempo, né, no mercado. Nossa jornada aí já vem desde 1996, sempre atuando aqui com infraestrutura de TI, né, ajudando empresas a crescer para os nossos clientes. Então, hoje, né, o nosso atendimento ele é global, temos parcerias com os principais líderes em tecnologia, incluindo a Manage Engine, né, aí um parceiro que a gente vem atuando muito forte, acredita muito nessa parceria, porque tem excelentes produtos aí, com certeza a gente consegue levar muita segurança aí para o ambiente dos nossos clientes. Pouco dos nossos números, né? Hoje a gente atende aí pelo menos aí 2.500 servidores sendo administrados pelo nosso time, mais de 30 mil usuários em atendimento aí mensal pelo nosso, né, pela nossa equipe aqui, tanto de Service Desk quanto de monitoramento. Então, temos um know-how muito forte. A gente gosta de trazer esses números para mostrar, né, que a gente consegue atender todos os portes de empresa e levar, esse conhecimento para, né, para os nossos clientes.
Hoje a nossa entrega, tá? Ela é realizada em quatro pilares específicos. Nossa entrega é uma entrega modular, então a gente se adapta, claro, à demanda do cliente. Então, né, o primeiro pilar aqui que nós entregamos é realmente o de Digital Workplace, onde nós atuamos com a produtividade, né, olhando ali para questões de Microsoft 365, desde licenciamento até projetos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos que a gente tem executado com bastante frequência. Por exemplo, migração aqui do file server local para SharePoint Online, projetos eventualmente de migração de e-mail, né? Ah, poxa, eu estou num e-mail que não é ainda o Exchange Online, trazer para o ambiente Microsoft 365 também, para que vocês possam utilizar, né, o maior número possível, né, o maior número de recursos possíveis que, né, todo o poder aqui da Microsoft, né, do Microsoft 365 pode entregar para os nossos clientes, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Mas toda essa parte aqui, né, de 365, de Azure, de nuvem, nós podemos apoiar também com, né, uma área focada em cybersecurity, tá? Desde serviços gerenciados, ajudando na operação de fato, tá? Aqui a gente traz SOC, CIEM, então temos serviços, por exemplo, de backup. João, eu preciso de uma gestão específica do meu backup aqui, né? Alguém que fique olhando 24/7, fazendo os backups diários, mensais, semanais, fazendo restore de forma frequente desses backups para saber se realmente eles estão, né, íntegros. A gente sabe que muitas vezes o backup é feito, mas a gente está fazendo um backup já corrompido e quando vai precisar recuperar, né, aquele backup não funciona. Então é importante a gente fazer restore de forma frequente, né? É um dos escopos que nós entregamos. Eventualmente uma gestão de antivírus, gestão, né, realmente do ambiente, por exemplo, de acessos aqui com o Corpia, né? Isso aqui é importante também para a gente olhar, por exemplo, para, né, para essa parte de identidades no ambiente, onde é a principal porta de entrada também de um, por exemplo, de um ataque, né? Então aqui a gente consegue ajudar com soluções da Corpia, né? Muito interessante também. Tá? Então, contem conosco aí para apoiar nesse processo e, claro, reduzir, né, mitigar essa superfície de ataque. Nosso terceiro pilar é o pilar de IT Operations, né? Aqui entra realmente o atendimento ao usuário final, né? Com um time de Service Desk focado ali no atendimento ao usuário. Temos também uma equipe de NOC, né? 24/7 para atuar realmente nos principais alertas, incidentes que vocês tenham. Toda a parte de gestão de data center, projetos eventualmente, né, focado em data center, Windows Server, Linux, até mesmo no Azure, né? Inclusive o Azure aqui, né, a parte de cloud e infraestrutura de TI de nuvem, é o nosso quarto pilar, onde nós conseguimos, né, levar a sua infraestrutura local para a nuvem e fazer toda a parte, né, de gestão também desse ambiente. Tá bom? Então, contem conosco, né? Hoje nós somos fornecedores dos principais players do mercado, né? Desde Corpia, Kaspersky para antivírus, Manage Engine tem um rol gigantesco de soluções, tá? Desde soluções de vulnerabilidade, gestão de endpoints, gestão de patches, próprio Log 360 aqui, né, sendo um CIEM para o ambiente de vocês, então o Diego vai falar um pouco mais a respeito. Toda a linha Microsoft, tá? Desde Data Center, Microsoft 365, contratos de volume, então contem conosco para ser o parceiro de vocês e apoiar vocês realmente nessa jornada, né, para melhorar a TI, né, a jornada de TI de vocês, dos usuários e também dos seus clientes. Legal? Então agora a gente vai, né, com o Diego Miyamoto, né, que é especialista Management Engine, vai trazer um pouco para nós de como o Log 360 ele ajuda de fato a combater ameaças em tempo real, né, e como a gente consegue mitigar realmente essa superfície de ataque. Diego, seja muito bem-vindo. Opa, João, obrigado pela palavra. Bom dia, pessoal. Bom, então, como o João já falou, sou especialista em Managing Engine e vou fazer aqui a apresentação para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá tudo certo aí, né, João? Tá aparecendo? Beleza. Bom, então, a gente vai falar um Opa, pouco do Log desculpa, Diego, tá falando 360. no mudo aqui. Tá tudo certo, tá? Pode Ah, tocar. beleza. Bom, então aqui a gente vai falar um pouco do Log 360, né? Como ele ajuda a identificar e combater ameaças em tempo real. Só falando um pouco sobre mim, né, antes, eu sou consultor técnico aqui na Managing Engineering, uma divisão de gestão de TI corporativa da Zorro.
Eu tenho graduação em engenharia da computação e pós-graduação em cybersecurity na FIAP, né? Então, também já trabalhei um pouco com forense, então já tenho uma certa experiência aqui na área de segurança da informação. E falando um pouco do Log 360, né, antes da gente poder mostrar como que ele ajuda, poder dar uma breve introdução para vocês sobre o que seria o Log 360. O Log 360 ela é uma solução de CIEM, né, que é Security Information Event Management, que vai integrar recursos de DLP, CASB, orquestração e segurança, e com isso vocês vão ter uma visibilidade total do ambiente da empresa de vocês, né? Então, a ferramenta ela vai permitir monitorar computadores, servidores, o Active Directory, que vocês tiverem em nuvem também. Ele vai ter a questão da inteligência proativa, né? Então, a ferramenta ela não vai só armazenar os logs, mas ele também vai poder correlacionar os dados para conseguir prever os ataques, poder gerar os alertas, poder ter uma resposta também automatizada para determinados tipos de ameaças e uma gestão simplificada, né? Então, comparado com alguns concorrentes do mercado, quando a gente mudar para uma breve demonstração da ferramenta, vocês vão ver que a ferramenta ela é bem simples de se utilizar, de se entender. Então, em um único console, vocês vão poder fazer toda a gestão de conformidades, de auditoria e ameaças. Falando um pouco da arquitetura de defesa, então, do Log 360, né? Então, ele é uma ferramenta, assim, avançada que vai coletar os logs em tempo real, fazer auditoria do Active Directory, dos endpoints, dispositivos da rede. A ferramenta também, ela vai ter a questão do EBA, né? Que vai fazer toda a análise comportamental, não só dos usuários, mas das entidades, para poder detectar qualquer anomalia, por mais simples que ela seja, né? Então, pode ser que a gente, fazendo uma análise humana, a gente pode não perceber nenhuma anomalia de algum usuário ou de algum endpoint que a gente possa ter no ambiente, mas o EBA ele consegue fazer toda essa análise de comportamental e poder alertar a gente de um comportamento por mais minucioso que ele seja, né? Então, é uma coisa bem interessante também que está integrado ao Log 360. E a questão de SOAR integrada, né? Então, ele vai poder fazer análise dos comportamentos e poder também fazer a questão de respostas também para automatizadas, né? Então, se acontecer algum ataque, a própria ferramenta ela já consegue fazer a resolução sem que a gente precise intervir. Falando um pouco do desafio, então, da cibersegurança moderna, né? Então, à medida que as ameaças evoluem, a detecção reativa não é mais suficiente, né? Então, a gente precisa conseguir responder o mais rápido possível, né? Então, o tempo entre a invasão e a resposta é o fator mais crítico, porque se a gente for pensar, se um ataque ocorrer agora, quanto mais tempo a gente conseguir responder, ou quanto mais rápido a gente responder, menores serão os danos. Então, se a gente receber um ataque agora e perceber que a gente está sendo atacado só daqui a alguns dias, algumas horas, algumas semanas, o dano é muito maior. Então, é extremamente importante que a gente consiga detectar qualquer tipo de ameaças cibernéticas o mais rápido possível e é o intuito da ferramenta poder ajudar a detectar esses tipos de ataques também. Falando então um pouco do cenário atual das ameaças, né? Então, os ataques eles estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Então, entra muito a questão agora da IA, né? A gente tem utilizado o IA para tudo, né? Então, é uma ferramenta que ajuda muito para o nosso lado, mas ela também pode ser utilizada para realizar coisas maliciosas, né? Então, os hackers eles estão utilizando IA para a finalidade de conseguir realizar as atividades ilícitas, né? Que ela vai ajudar a, a contornar firewalls tradicionais com maior facilidade, né? Então, a IA, ela, como eu já falei, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal e para poder criar ataques, poder lançar novos vírus, malware, sensors, e isso acaba fazendo com que as nossas ferramentas também precisem ser
constantemente atualizadas, né? Porque à medida que a IA também vai evoluindo, a gente também precisa acabar evoluindo também as ferramentas para conseguir detectar isso da maneira mais rápida possível. Também a gente tem a questão de ameaças internas, né? Então, às vezes a gente pode ter algum funcionário que ele já está insatisfeito com a empresa e ele vai querer realizar alguma atividade ilícita antes dele ser desligado, poder roubar informações para vender para concorrentes. Então, isso também acaba sendo uma ameaça, porque pode prejudicar também a imagem da empresa. E a questão também do volume de dados, né? Por mais que uma empresa ela possa não ser muito grande, né? Desde empresas pequenas, grandes volumes de dados são gerados diariamente. Então, imagina se uma empresa pequena já gera um grande volume de dados, imagina uma empresa gigantesca quantos dados são gerados. Então, isso acaba sendo muito difícil de realizar uma análise manual. Então, é, além de ter muitos dados gerados, analisar isso manualmente requer tempo e, pela grande quantidade de dados gerados, podem ser que informações possam passar batidas. Então, a questão de utilizar ferramentas acaba ajudando para poder realizar toda essa análise, poder correlacionar dados para que o nível de análise seja mais preciso. Falando um pouco da visibilidade 360 graus, né, do log 360, ele vai permitir ter uma coleta de logs centralizados, né? Então, a gente vai conseguir, em uma única ferramenta, poder fazer análise de logs de servidores, de workstations, de files, bancos de dados, entre outros, né? Poder ter a questão de segurança em nuvem, então tipo, a ferramenta, né, vai permitir ter uma visibilidade total sobre AWS, Azure, o cloud, fazer um monitoramento contínuo, né? Então, poder ter uma vigilância ininterrupta de todos os pontos da rede e poder ter conformidade, né? Então, a ferramenta ela já vai ajudar a empresa a estar em conformidade com as principais normas de conformidade, como a LGPD aqui no Brasil, a GDPR na Europa, então, entre outros, que eu também vou acabar mostrando para vocês na ferramenta mais tarde. A análise comportamental, que eu já falei, né, do EBA, que ele vai conseguir detectar o indetectável. Então, ele vai fazer toda uma análise de como que é a rotina de cada usuário, de como que está a, a utilização dos endpoints. Então, ele vai conseguir detectar análises sutis, né? Então, o EBA, ele vai poder entender a minha rotina. Então, vamos supor que eu trabalho aqui todo dia das 9 até as 6, então o EBA ele vai entender que o Diego trabalha todo dia aqui na Manage Engine, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, se eu, por acaso, entrar nos sistemas aqui da Manage Engine às 10 horas da noite, isso vai ser um comportamento anômalo por minha parte, e a ferramenta vai poder alertar que eu estou fazendo fugir do meu comportamento, e isso é uma coisa em comum para quem cuida da ferramenta de CIEM, possa analisar e ver se realmente a minha conta foi invadida, se realmente eu estou acessando, mas de qualquer maneira ele vai poder alertar que foi um comportamento anômalo, né? Então isso ele vai permitir identificar movimentações laterais, abuso de privilégios, então é uma ferramenta que ajuda muito a também estudar o comportamento dos usuários para poder alertar qualquer tipo de comportamento. A questão de inteligência de ameaças, né? Então, o Log 360 ele vai ter feeds globais de inteligências, né? Então, a gente consegue integrar a ferramenta com players que vão poder identificar endereços IP maliciosos, né? Conhecidos como botnet, endereços de URLs de phishing, domínios de comando e controle. Isso permite com que a gente consiga já tomar ações necessárias. Então, a gente consegue já colocar regras no Firewall, por exemplo, para bloquear um determinado tipo de IP e coisas do tipo, para garantir ainda mais a segurança da rede da empresa. E a questão de resposta automatizada a incidentes, né? Então, a gente consegue, se um alerta é gerado, a gente consegue já realizar respostas automatizadas sem ter que depender
de algum de capital humano para realizar determinados tipos de respostas, né? Então, por exemplo, bloquear o usuário. Então, se está tendo algum tipo de ataque de brute force com algum usuário, por exemplo, a gente já consegue desabilitar esse usuário automaticamente na Active Directory, sempre que os comportamentos suspeitos forem confirmados. Então, a gente pode colocar regras na ferramenta e se ela detectar esses alertas forem confirmados, a ferramenta ela já consegue desativar o usuário, bloquear o computador, para garantir a segurança e para garantir que os dados acabem não sendo roubados, né? Ou, por exemplo, encerrar processos, né? Então, a gente já consegue colocar tarefas para matar processos maliciosos, não autorizados em servidores, e a questão também de gestão de tickets, né? Então, o Log 360 ele pode ser integrado a ferramentas de tickets, né? Como o Service Desk Plus, que também é uma ferramenta aqui da Managing Engine, ou com ferramentas de Service Desk de terceiros, né? Como o ServiceNow, Gira, e aí isso permite com que tickets sejam abertos automaticamente e sejam já delegados para um técnico fazer toda essa investigação do que está acontecendo no incidente de segurança. Então, dá para a gente fazer toda a questão de respostas automatizadas e também delegar já para algum técnico poder analisar. Então, isso garante uma segurança ainda maior no ambiente da empresa de vocês. Falando alguns casos de uso, né, eles são fictícios, mas que é, acontecem nas empresas, né? Então, a gente tem um cenário aqui de detecção de ransomware, que ele vai tentar criptografar arquivos críticos de uma empresa. E aí, como o Log 360 ele pode ajudar? Ele vai fazer todo o monitoramento da integridade de arquivos e ele vai conseguir detectar modificações desses arquivos, né? Então, se uma grande quantidade de arquivos ele está sendo renomeado, modificado em um curto espaço de tempo, um alerta é gerado e, como eu falei no slide anterior, já poder ter também a resposta automatizada, né? Então, a gente já consegue programar ações para isolar a máquina infectada do ransomware, né? Então, a máquina ela vai ficar isolada e o ransomware não vai conseguir pular para outros, se movimentar para outros servidores e acabar criptografando arquivos de outros servidores. Então, isso vai deixar esse servidor isolado e garantir com que os técnicos, os de segurança consigam já mitigar qualquer tipo de ação na rede contra esse servidor. Um segundo caso de uso, né, são de ameaças internas, né? Então, o funcionário insatisfeito, antes dele ser demitido, ele começa a copiar dados confidenciais da empresa. E aí, como o Log 360 ajuda? Ele tem toda a questão de monitoramento USB, né? Então, se o usuário ele está fazendo copiando esses dados sensíveis para um dispositivo removível, um alerta é gerado pois a gente deixou configurado que um dispositivo não foi autorizado e esse usuário ele está realizando a cópia desses documentos, ou mesmo fazer análise de uploads, né? Então, o usuário, como tem se popularizado muito a questão da nuvem, a gente pode também realizar toda a análise de upload, né? Então, garantir com que poder fazer toda a detecção de transferências de dados que esse usuário esteja fazendo e ter ferramentas também de DLP para proteger que esses dados não sejam vazados, ou mesmo rastrear impressões, né? Então, se o usuário ele está imprimindo esses documentos, a ferramenta ela vai conseguir registrar esses documentos para que possa saber que o usuário que está imprimindo o documento, colocar questões de marca d'água também para garantir que o documento seja confidencial. Então, isso ajuda muito na questão de DLP. E aí, por que escolher o Log 360? O Log 360 ele vai dar uma visibilidade 360 graus da rede, então vocês vão conseguir fazer toda a visibilidade da empresa de vocês como um todo, né? Então, todos os logs eles vão ser centralizados, isso vai ajudar muito na questão de segurança.
A análise vai ser 24/7, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Ele vai sempre ter a questão do monitoramento contínuo, sempre os bancos de dados de ameaças estão sendo atualizados. E como eu falei da questão de IA, né? Pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A IA também está presente já no Log 360, que ajuda na questão do EBA, né? Tem a questão do machine learning, que vai estudando o comportamento dos usuários. Então, isso ajuda muito a, a garantir uma proteção ainda maior na empresa de vocês. E falando, mostrando agora, então, um pouco da ferramenta, né, do Log 360, vou trocar um pouco aqui a tela. Aqui, então, a gente tem a ferramenta, né, o Look 360, é, e como vocês podem ver, é uma ferramenta bem simples de se utilizar, né? Então, aqui na tela inicial, a gente tem o dashboard, que a gente vai ter uma visualização geral de como que está o ambiente da empresa. Então, a gente vai ter um dashboard de eventos, né? Então a gente consegue visualizar os eventos que ocorreram dentro da empresa, a gente consegue ter um dashboard de redes, de segurança, a questão também do EBA, que a gente consegue visualizar caso tenha algum comportamento anômalo de usuários. Então, a ferramenta permite a gente já ter uma visualização bem ampla de tudo que está acontecendo no ambiente, né? Poder ver questões de alertas já pelo próprio dashboard, ver como que está a questão dos eventos de segurança. Então, é uma ferramenta que já vai ajudar muito a ter uma visualização de como que está a empresa. E, claro que o objetivo da ferramenta é poder gerar os relatórios, né? Então, são um fator muito importante para quando tiver reuniões, para poder mostrar como está a questão de segurança da empresa. Aqui em relatórios, ele vai poder mostrar tudo bem separado por categorias, né? Então, a gente está vendo relatórios de servidores workstations, então ele deixa tudo bem granularizado, né? Então, a gente consegue ver relatórios de Windows, por exemplo, e ver algum tipo de relatório em específico. Então, quero ver relatórios de sessões do Windows. Então, sessões interativas, por exemplo, ele vai poder mostrar aqui para a gente tudo o que aconteceu. A gente consegue visualizar também o período, né? Então, por exemplo, o período de hoje, a gente consegue ver a questão de tudo que rolou ontem, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, um período customizado. Relatórios de dispositivos de rede, né? Então, poder visualizar relatórios de dispositivos como Meraki, Cisco, HP, Fortinet, Palo Alto, entre outros. Então, a gente vai poder também ter uma visualização de como está a questão dos dispositivos de rede. Relatórios de aplicações, então a gente vai poder ter relatórios de como que está o SQL, impressoras, né? Então, se um usuário, do exemplo que eu dei, que ele está imprimindo, a gente vai conseguir visualizar por aqui, relatórios de MySQL, entre outros. Questão do Microsoft 365, né? Então, poder tirar relatórios de como que está a questão do Microsoft Entra ID, do Exchange, do Teams, OneDrive, SharePoint. A questão de fontes de nuvem, né? Então, AWS, Salesforce, monitoramento de integridade de arquivos, relatórios de ameaças, né? Então, a gente pode colocar aqui já, por exemplo, o Symantec, FireEye, e a ferramenta vai poder já tirar os relatórios por aqui. Vocês também podem colocar, integrar com scanners de vulnerabilidade, né? Como Expose, Nmap, Qualys, Nessus, e aí o próprio Log 360 já consegue tirar os relatórios para vocês. Aqui no nosso ambiente a gente não tem nada configurado, mas, por exemplo, vocês conseguem tirar relatórios de portas do Nmap, né? Então, as portas que estão abertas, relatórios de vulnerabilidade do Nmap, por exemplo, ele vai poder mostrar isso tudo para vocês. Relatórios também de gerenciamento de máquinas virtuais, como vCenter, Xi, Hyper-V, e relatórios de aplicações da Managed Engine, né? Então, relatórios da Audit Plus, né? Então, toda a auditoria do Active Directory, como que está
a questão do AD Manager Plus, que é uma ferramenta que vai fazer toda a gestão do AD, o AD Self-Service Plus, Point Central, soluções de ITOM da Managed Engine e o Service Desk Plus. E, claro, a ferramenta também permite com que vocês possam gerar relatórios customizados, né? Então, apesar de ter uma gama enorme aqui de relatórios, vocês conseguem gerar relatórios customizados também. Então, caso não haja, na verdade, né, algum tipo de relatório que não esteja presente na ferramenta, vocês conseguem criar um relatório customizado, colocando o nome do grupo, do relatório, o grupo que ele vai pertencer, selecionar os dispositivos que vocês vão querer tirar esses relatórios e o tipo de relatório e colocar os critérios aqui para que esse relatório customizado seja gerado. Também é possível realizar o agendamento desses relatórios, então vocês conseguem colocar a frequência de quanto tempo esses relatórios serão enviados, então se ele vai ser gerado apenas uma vez, a cada hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente. E aí o range que vocês querem exportar, então, da última hora, do último dia, das últimas 24 horas, o formato com que esse relatório vai ser enviado para vocês, né? Se vai ser PDF, CSV, HTML, XLSX. E se vocês querem receber esses relatórios em um único arquivo PDF, por exemplo, ou em múltiplos arquivos PDF, e vocês também podem receber já esses relatórios por e-mail, né? Basta colocar aqui o e-mail e o assunto do relatório. Vindo aqui, então, agora para compliance, aqui é onde a gente pode tirar relatórios já de acordo com as principais normas de compliance, né? Então, a ferramenta ela vai permitir que a gente tire relatórios de compliance da GDPR, por exemplo, da ISO 27001. E aqui no Brasil a gente já tem a LGPD, então a gente consegue visualizar relatórios da LGPD, né? Então aqui a gente tem uma informação explicando um pouco mais do que é a LGPD e a gente consegue tirar relatórios de acordo com os artigos da LGPD, né? Então, por exemplo, o artigo 6, a gente consegue tirar relatórios do AD da questão de logons, né? Então, por exemplo, falando de logon, questões detalhadas de logons do Windows, de Unix, a questão de backup. Então, a gente vai ter relatórios já de acordo com cada, cada artigo da LGPD. Então, por exemplo, relatórios também do Entra ID, do OneDrive, Salesforce. Aí aqui a gente tem a questão do artigo 7, colocando o mouse nessa interrogaçãozinha que a gente consegue ter informações sobre o que seria esse artigo 7. E aí a gente consegue tirar já relatórios da LGPD, né? Então, vamos ver se a gente tem alguma informação de falhas de logon. A gente não tem, por sorte, a gente não tem nenhum relatório de falhas de logon no nosso ambiente, mas de qualquer maneira esses relatórios eles também já conseguem ser exportados aqui para vocês em PDF, CSV, para em futuras reuniões vocês já consigam mostrar os relatórios já de acordo com a LGPD. E assim como os relatórios, né, na aba de relatórios, vocês conseguem também realizar o agendamento desses relatórios para poder receber também já no e-mail de vocês. Voltando aqui rapidamente para compliance, que eu pulei propositalmente, aqui a gente também tem a questão do Risk Posture. O que seria o Risk Posture? O Risk Posture, aqui no Log 360, ele vai fazer toda uma análise da postura de risco de como está o ambiente Active Directory e SQL Server de vocês. Então, aqui no nosso ambiente, o nosso Active Directory, ele mostra que ele está com 53% de risco. E se eu clicar nele, eu consigo mostrar para vocês que ele fez toda uma análise do Active Directory e ele encontrou que ele consegue categorizar riscos que são baixos ou inexistentes no Active Directory e o que foi categorizado como alto risco. Então, por exemplo, aqui o comprimento de senha mínimo, ele mostra que a gente está como baixo ou sem risco, porque a gente setou que uma senha tem que ter pelo menos 7 caracteres. Então, isso
para a postura de risco, ele foi categorizado como baixo ou sem risco. Mas aqui, por exemplo, nós temos usuários com senhas antigas, né? Então, usuários aquele que definiram as senhas há mais de 90 dias, ele foi categorizado como alto risco. E aí aqui a gente tem um How to Fix It, que ele mostra que a questão da vulnerabilidade, né? Que a senha, quando ela foi setada há muito tempo, ela tem mais risco de sofrer um ataque brute force, né? A senha pode ter sido vazada, então isso acaba sendo uma vulnerabilidade. E ele mostra a questão de melhores práticas, né? Então, é sempre recomendado alterar a senha a cada 90 dias e tem aqui já as recomendações de como a gente consegue é, remediar esse problema, né? Então, a própria ferramenta ela já ajuda vocês a, é, a fazerem as devidas correções para que o ambiente fique ainda mais protegido. E também ele consegue fazer aqui toda a postura de risco do ambiente SQL, né? Então, aqui a gente consegue ver também que o nosso ambiente está em 31%. E aí aqui, por exemplo, em alto risco de acesso remoto. Então, da mesma maneira do Active Directory, ele vai explicar a questão da vulnerabilidade, do porquê que isso está sendo vulnerável, a questão de possíveis valores, as melhores práticas, né? No caso, recomendar desabilitar a questão do acesso remoto, e ele também já mostra as recomendações de como corrigir isso para deixar o ambiente ainda mais seguro, né? Então, a questão de compliance, ela não só gera relatórios para vocês, mas ele também faz toda uma análise da postura de risco do Active Directory, do SQL Server do ambiente da empresa de vocês. Então, ajuda bastante a deixar o ambiente ainda mais protegido. Indo aqui agora para a aba de Search, aqui na aba de Search é onde a gente consegue realizar as pesquisas. Então, a gente já tem aqui até um drop card falando o que a gente consegue pesquisar. Então, basicamente, a ferramenta ela vai pesquisar tudo, né? Então, se você colocar qualquer coisa aqui na busca, ela vai tentar procurar algo do que você digitou. Então, ela permite bastante com que seja detectado, buscado vários tipos de login, né? Então, a gente já tem até um exemplo aqui do Event ID igual a 529. E a gente pode, então, a ferramenta ela tem dois tipos de busca, né? A busca básica, onde a gente vai digitar as queries, né? Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre o meu usuário, e aí a ferramenta aqui, ela vai pesquisar tudo que encontrar sobre o meu usuário, né? Então, aqui a gente vai ter uma contagem de logs, né? Vai ter toda uma timeline de tudo que ela conseguiu detectar. E a gente tem aqui essas informações do que foi encontrado com o meu usuário. E aí, por exemplo, vamos supor que isso daqui seja algo relevante do que eu esteja procurando. Eu consigo clicar aqui em incidente, marcar essa informação e adicionar como incidente. E aí ele vai cair na aba de incidentes, que eu já vou mostrar para vocês, e aí as equipes de SOC de nível 1, nível 2, elas podem realizar toda a análise para realmente investigar a questão desse incidente que eu deixei marcado. Então, é uma ferramenta bem interessante para poder fazer toda a análise forense, de buscar os logs, e a ferramenta ela também permite a busca avançada. Diferente da busca básica, que a gente digita toda a query, a busca avançada a gente coloca critérios, né? Então a gente consegue selecionar os critérios para que a ferramenta realize esse tipo de busca. Então a gente consegue colocar diversos critérios aqui sem ter que precisar de digitar os comandos, e aí ele vai ter o operador lógico, como end e or, e aí você consegue colocar diversos critérios aqui para realizar uma busca mais avançada e deixar ainda mais refinado algum tipo de log que vocês estejam procurando. Partindo aqui então agora para a aba de Security, é uma aba nova que surgiu
bem no final do ano passado, e essa aba de security ela busca centralizar toda a análise de segurança da empresa nessa guia, né? Então a gente consegue ter uma visão geral de como está a segurança da empresa nessa nessa aba de segurança. Então a gente pode ver aqui todas as regras que foram detectadas, as regras que são críticas, a questão de pipeline, detecção por táticas. Então, se a gente expandir aqui, a gente consegue ver a detecção de credenciais de acesso, evasão de defesas, escalação de privilégios, de tudo que aconteceu, então, aqui no nosso ambiente, usuários que mais tiveram regras detectadas, né? Então, supervisor, convidado, as top 10 regras mais detectadas, né? Então a gente consegue visualizar aqui a maior parte das regras detectadas aqui, pelo menos no nosso ambiente, são de ameaças externas, a questão de replicação do Active Directory, brute force, entre outros. Aqui a gente consegue ter uma visão das detecções recentes, né? Então aqui a gente consegue ver já centralizar já a questão de como está a segurança do nosso ambiente. A gente consegue também fazer todo o gerenciamento das regras, né? Então, por exemplo, ameaças externas, a questão de brute force, a gente consegue criar novas regras também para a gente colocar e deixar o ambiente da empresa ainda mais seguro. A gente consegue, por exemplo, visualizar a questão das, de tudo que foi detectado. Então, por exemplo, aqui em ameaças externas, a gente consegue visualizar todas as detecções. E aí a gente consegue, por exemplo, ter informações sobre data e hora, a fonte que gerou esse tipo de ameaça, o dispositivo que foi detectada essa ameaça, a categoria, né? Então aqui, por exemplo, é uma fonte de spam, e a gente tem informações de mensagens aqui também do que aconteceu. Se a gente clicar aqui, por exemplo, nesse endereço IP, a gente pode ter informações daqui do Threat Analytics que eu havia mostrado para vocês nos slides. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar, tem informações desse endereço IP, e a gente consegue visualizar aqui a questão da reputação desse endereço IP, né? Então, essa pontuação ela vai de 0 a 100. Então, quanto mais próximo de zero, mais perigosos é esse endereço IP. Quanto mais próximo de 100, significa que esse endereço IP é confiável. No nosso caso aqui, esse endereço IP está com uma pontuação de 13, o que significa que é uma pontuação extremamente baixa e é bem arriscado deixar esse endereço IP sem realizar algum tipo de bloqueio. Então, a própria ferramenta, ela já recomenda com que a gente bloqueie esse endereço IP que foi detectado de uma ameaça externa. A gente pode ter informações de geolocalização também, né? Então, a gente pode ver se esse endereço IP ele pertence à Lituânia, a gente consegue ter questões relacionadas a indicadores, né? Nesse caso, ele não encontrou nada, e ele também tem evidências de ameaças, né? Então, se a gente for visualizar aqui, ele mostra que esse endereço IP que ele detectou é de fontes de e-mails de spam, né? Então por isso que ele foi categorizado como uma pontuação extremamente baixa. E também é possível integrar com o vírus Total, por exemplo, para ele poder também ter indicadores do vírus Total e de outras fabricantes, né? Então ele vai poder ter uma análise de outras empresas, segurança também sobre esse endereço IP, ter a questão de ruíz, né, poder ter toda a informação desses endereços IP. Então, isso vai garantir com que vocês já consigam realizar ações já para garantir a segurança da empresa. E para finalizar, então, o Log 360, também é uma questão aqui dos alertas, né, que é a parte mais importante aqui, digamos assim, da ferramenta, porque ela vai poder gerar todos os alertas de que estão ocorrendo dentro da empresa de vocês, né? Então, a ferramenta ela consegue categorizar esses alertas como crítico, problema, de atenção, e a gente consegue ter informações sobre esse determinado tipo de alerta, né? Então, aqui a gente consegue visualizar quando ocorreu, onde ocorreu, né? Então, o laboratório 05, quem gerou esse tipo de alerta, o nome do processo, entre outras informações. Aqui também a questão da mensagem, a gente pode visualizar tudo por aqui.
e a gente tem as remediações, né? Nesse caso, a gente está vendo aqui que esse tipo de alerta foi de múltiplos arquivos renomeados e a gente não deixou, no caso, nenhuma ação automatizada para isso. Então, aqui a gente poderia já correr um playbook, rodar um playbook já, nesse caso, de forma manual, e a gente tem alguns playbooks já disponíveis pela própria ferramenta, né? Como gerar um alerta de pop-up, matar um determinado tipo de processo, parar algum serviço, desabilitar o computador, por exemplo, se for um ataque de ransomware, entre outros. Isso no caso de forma manual, porque a gente não deixou automatizado nada. E outra coisa aqui também, a gente consegue, por exemplo, vamos supor que isso seja um ransomware, e aí a gente consegue também adicionar isso a um incidente, né? Então, isso a gente consegue escalonar para equipes de SOC de nível 2, por exemplo, para que eles já consigam mitigar esse tipo de problema o mais rápido possível. E aí a gente consegue criar perfis de alerta também, né? Então a gente coloca o nome, critério, severidade, como que a gente pode receber essas notificações. Né? Então a ferramenta ela vai permitir ser alertado por e-mail ou SMS, e a gente consegue habilitar já os playbooks para que esse já seja rodado já de forma automática, né? Sem ter que a gente precise colocar a mão neles. Então, habilitando aqui, a gente consegue adicionar um playbook. E para adicionar um playbook, ele é bem simples pela própria ferramenta, é drag and drop, né? Então, por exemplo, a gente quer desabilitar um usuário, então está tendo um ataque de brute force na empresa, a gente consegue desabilitar esse usuário aqui, basta arrastar aqui neste painel central e a gente ainda consegue colocar outras atividades, né? Desabilitar o usuário e, por exemplo, desligar o computador. Então, isso tudo é possível já criar por aqui. Então, se a ferramenta ela detectar que tem um ataque brute force, automaticamente o usuário é desabilitado e o computador é desligado para garantir uma maior proteção da, da empresa. Então, a gente tem diversos critérios aqui de playbooks que a gente consegue colocar, né? Lógica, ações de rede, de processo, serviços, ações do Windows, né? Então, logoff, desligar, reiniciar, ações de Linux também, de notificações, então dá para receber e-mails também, questão do Active Directory, se vocês tiverem o AD Manager Plus, vocês conseguem ter ações pelo próprio AD Manager Plus, ferramentas de firewall, do endpoint também. Então, é possível colocar vários tipos de critérios de playbook e deixar uma resposta automatizada que vai garantir uma proteção muito grande para vocês. Né? Eu acho que, falando da ferramenta, é isso. Vou agora abrir para perguntas, João. Nós mandamos no formulário, né, algumas sugestões ali enfim, para as pessoas, os clientes aqui, né, nos mandarem algumas perguntas. Então a gente tem algumas aqui na mão, tá? Só a do Eliomar, ele acabou perguntando aqui com relação a um comparativo do Sentinel da Microsoft com o Log 360, tá? Se nós temos alguns materiais específicos, eu mando na sequência aí, o nosso time manda para você, tá bom, Eliomar? E aí a gente vai com algumas outras que a gente recebeu aqui no Q&A, tá? Diego, o Carlos, ele perguntou, no dia a dia, qual costuma ser o primeiro indício nos logs de que algo estranho está acontecendo, antes de virar um incidente de fato? Bom, essa questão é que entra muito também na questão do EBA, né? Então, ele consegue detectar os logs e poder, conforme eu tinha mostrado, de que um comportamento anômalo, por mais simples que ele possa parecer, que para visualização humana ele não seja nada de anômalo, o EBA ele consegue detectar que algo está fora do padrão. Então, ele consegue alertar já para que a gente consiga tomar as devidas providências.
Perfeito, perfeito. Nós temos uma pergunta da Fernanda também. Quando a empresa tem várias ferramentas gerando log, e aí a dúvida dela é se o log 360 consegue centralizar isso sem virar mais uma camada de complexidade, a gente consegue centralizar tudo dentro do log 360. Isso, é justamente isso a funcionalidade do Log 360, né? Poder fazer toda essa centralização de logs, porque imagina que a gente tem uma grande gama de ferramentas de segurança, fora isso, logs de servidores são gerados, de computadores, então fazer essa análise manual acaba sendo impossível e a função do Log 360 é poder centralizar todos esses logs, mas claro, deixar eles todos bem organizados, né? Então não vai só jogar os logs e você que se vire, né? Então a ferramenta ela deixa tudo bem categorizado para você poder fazer análise. Eu quero fazer fazer análise só dos meus servidores Windows. A ferramenta ela vai permitir que você faça essa análise dos seus servidores Windows. Ou eu quero fazer só análise dos meus firewalls. E ela vai permitir que você realize só análise do firewall que também não vira aquela bagunça e mais atrapalha do que ajuda, né? Então, a função da ferramenta é centralizar e ajudar para garantir a segurança e um tempo de resposta o mais rápido possível também, caso um incidente seja detectado. Legal, perfeito. A gente está com uma outra pergunta do Janderson, acabou de enviar aqui no chat. Quais as formas de notificações aos responsáveis disponíveis para as ações suspeitas e tomadas pelo playbook? Como é que eles são notificados aí, os responsáveis? Existem duas maneiras principais. Então, quem administra a ferramenta ela pode receber um e-mail ou ela pode receber também um SMS pelo celular dela, né? Então, se algum incidente for detectado, ele pode receber esses dois tipos de alertas. E um terceiro modo é integrar com ferramentas de Service Desk, né? Como, por exemplo, o Service Desk Plus da própria Managing Engine, o Service Now, e aí Legal. automaticamente o usuário ele também vai acabar sendo um técnico, ele vai acabar sendo alertado, a ferramenta de Service Desk ela já pode até atrelar um técnico responsável para cuidar desse caso, e essa é uma terceira opção também. Bacana. A Mariana, ela enviou aqui uma pergunta interessante. Pensando em ataques mais silenciosos, que tipo de comportamento o Log 360 costuma identificar que passaria batido num monitoramento tradicional? Acho que cabe muito nessa questão do EBA que você comentou, né? Da questão do comportamento anômalo, né? Isso entra também na questão do EBA, né? Então, o EBA tem a questão também de IA para ajudar a detectar qualquer tipo de comportamento. Então, por mais que o usuário ele tente enganar a ferramenta, o EBA ele vai conseguir detectar porque ele vai estudar o comportamento do usuário e qualquer coisa que fuja desse padrão, por mais minucioso que ele seja, o EBA ele vai conseguir detectar e alertar para que nada fique mais grave, né? Então, a UIB é uma ferramenta que ajuda bastante a detectar esses tipos de ameaças, né? Ainda mais agora, a questão de IA, ele tem ficado ainda mais preciso. Legal. A Patrícia, ela comentou aqui, ó, em termos práticos, é mais com relação à implementação, né? Quanto tempo depois da implementação a equipe já começa a perceber valor real na operação? Acho que é mais pela complexidade da implementação. Bom, a implementação do Log 360 ela é bem simples, então não precisa de ter conhecimentos em programação nem nada. A instalação ela demora entre 20 a 30 minutos, então é só dar next, next, finish, e a ferramenta ela já está em utilização, né? Claro que vocês vão precisar de fazer todas as configurações de logs que vocês desejam colocar na ferramenta, mas uma vez feito isso, imediatamente vocês já conseguem sentir os efeitos dos logs coletados, receber os alertas. Então, basicamente, a partir do momento que ela foi instalada, já consegue sentir esses efeitos para poder ajudar a empresa. Legal. A gente tem uma última pergunta aqui no chat aqui do Q&A do Wallace Viana. Com o 360 é possível monitorar e bloquear arquivos por extensão provenientes de um local específico, como por exemplo o WhatsApp Web? O Log 360 em si, não. Só que o Log 360 ele tem integração com uma ferramenta também da própria Managing Engine que chama Data Security Plus. E aí,
nessa integração, vocês conseguem realizar qualquer tipo de bloqueio, né? Então, eu quero bloquear um executável, eu não quero que o usuário ele instale, por exemplo, o WhatsApp Web, né, que o Wallace falou, e aí a ferramenta ela consegue bloquear, mas só o Log 360 em si ele não faz esse bloqueio, ele consegue alertar, por exemplo, que estão utilizando alguma coisa em comum das ferramentas da empresa, mas bloquear de fato a ferramenta ela não faz, ela é mais para poder centralizar os logs e poder gerar esses alertas. Mas existem ferramentas da própria Manage Engine que podem ser integradas ao Log 360 para poder fazer esses tipos de bloqueio também. O Wallace, inclusive, bloqueio não só por extensão, mas também por conteúdo, tá? Então, é uma ferramenta de DLP completa, né, o Data Security, onde você consegue fazer bloqueio, por exemplo, digamos que você queira bloquear dados de cartão de crédito que não vazem da sua empresa, ou alguma outra informação, você também consegue, tá? Então, é bem bacana aí para você ter um controle maior das informações que estão trafegando dentro da corporação, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui no Q&A. Eu agradeço ao Diego. O Diego foi excepcional aí, o webinar. Parabéns, tá? Acho que teve o pessoal aí gostou bastante. E vamos para o próximo, né? Agora eu agradeço aí até a participação de todo mundo também, né? Caso tenha alguma dúvida adicional que a gente não conseguiu responder aqui, ou eventualmente, né, não deu tempo, entre em contato conosco, né? A gente consegue responder via e-mail, a gente agenda uma reunião, se precisar chamar o time, né, da Managing Engine para, né, tirar as dúvidas também, ou mesmo fazer uma POC, né? A gente até recomenda que sejam feitos POCs dentro do ambiente do próprio cliente para que vocês conheçam realmente a solução e consigam utilizar e levar a maior segurança possível aí para o ambiente de vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado novamente, agradeço e até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Até a próxima.